casa você canta, você sente a presença de Deus, basta chegar na igreja, subir no altar, pegar no microfone, olhar para as pessoas que a sua voz trava, dá um nó na garganta, borboletas no estômago. Se você se identificou, saiba que você não tá sozinha. E o mais importante é que o problema nem sempre tá na sua voz. Existe algo invisível que acontece entre o caminho da sua casa para a sua igreja. E muitas ministras que têm um chamado lindo não sabem ainda como liberar a sua voz profética na igreja. No vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente por que isso acontece e o que você precisa fazer para você destravar a sua voz profética com a mesma liberdade que você tem de cantar em casa. Então, se você quer destravar seu ministério de uma vez por todas, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e vem comigo. Roda a vinheta. Houve um tempo em que eu pensava que o problema no meu ministério era que eu não sabia ministrar. Eu cantava na igreja, fazia parte do ministério de louvor, mas não sabia liberar a palavra profética. Eu cantava, eu lia a Bíblia, eu orava em casa, tinha o meu momento de devocional, mas quando chegava o momento de ministrar, de conduzir as pessoas entre uma música e outra, não deixar ali aquele vazio, né, no meio da música, eu simplesmente não sabia o que dizer. Meu coração acelerava, minha mente dava um branco. Até que um dia, uma ministra mais experiente, ela me convidou. Vamos cantar comigo? Eu falei, bacana, vamos lá. Minutos antes de pegar o microfone, ela falou, hoje você vai ministrar. Eu, como assim? Eu não sei ministrar. Ela fecha o olho e libera a palavra que Deus colocar no seu coração. Menina, entendeu? Um suador, uma tremedeira. Eu cantei de olho fechado o tempo todo. Porque se eu abrisse o olho assim, ai, agora o que eu vou falar com esse povo? E ali eu lembro que quando deu o solo da guitarra na música, ela fez assim, não, é agora. E eu fechei o olho e comecei a orar. Comecei a interceder, comecei a falar com o Senhor ali. E foi. Quando acabou a música, eu simplesmente estava frustrada, pensando, Senhor, eu errei, eu falei alguma coisa errada, ficou feio. Eu pensando, ai, as pessoas devem achar que eu não sei ministrar. Ficava com medo de errar um versículo, de falar alguma coisa errada fora da Bíblia. Mas a verdade é que aquela experiência me fez entender uma coisa. Que a ministração, ela primeiro começa da nossa intimidade com Deus. Nós damos uma resposta a Deus, a quem Deus é. E depois nós falamos com a igreja. E essa é a conversa da adoração. Você canta para Deus. E Deus te responde, e aí você transmite a mensagem. E eu posso te afirmar que nem sempre a gente vai precisar falar alguma coisa. Mas a presença de Deus, quando ela invade o ambiente, as pessoas são tocadas por Deus verdadeiramente, a gente não precisa falar muitas coisas, porque o Espírito testifica, ele se move no meio de nós. E a Bíblia nos mostra de várias formas que quando Jesus ali ele conversa com aquela mulher samaritana, ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então você percebe uma coisa. Ele disse que Deus não procura pessoas perfeitas, pessoas eloquentes. Muitas vezes nós oramos e pedimos respostas para Deus, né? Você já fez isso? Eu faço sempre também. Mas a verdade é que assim como Deus, ele nos dá resposta, nós também precisamos responder a ele em obediência. Responder à sua presença. Opa, a presença está aqui. O que eu faço agora diante dessa presença? A Bíblia me faz lembrar de Isaías, no capítulo 6, ele teve um encontro com o Senhor, quando ele viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, eu sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas meus olhos viram o Rei da Glória. E ali, diante da presença do Rei da Glória, Isaías, ele reconheceu que ele era falho, que ele era pecador, mas quando ele se humilhou, falou com verdade aquilo que estava no oculto do seu coração, o Senhor tocou. Enviou que anjos tocassem os seus lábios com brasas vivas do altar. E sabe o que essas brasas fizeram? Elas purificaram o pecado de Isaías. E eu quero te trazer essa reflexão para que você possa lembrar. Quando você estiver diante da presença da glória de Deus, dê uma resposta a quem Ele é. Se for preciso se humilhar, se humilhe. Mas reconheça que Ele é poderoso.
E então, quando isso aconteceu, Deus enviou. Ei, Deus falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, agora que foi tocado pela brasa, pelo fogo de Deus, ele disse: eis-me aqui. Me envia, Senhor. Eis-me aqui. Percebe só que o profeta não era perfeito? Não era daqueles, a melhor pessoa pra gente escolher. Não. De lábios impuros, e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando ele teve o encontro com Deus, então o Senhor o enviou. Nós ministramos a partir do momento em que nós fomos encontrados pela presença de Deus. Nós vimos o Rei da Glória. Então, quanto mais a gente contempla quem Ele é, menos a gente fica preocupada conosco mesmo, com a nossa reputação, ou com o que as outras pessoas vão falar da gente. E como contemplar a Deus? A gente precisa desacelerar. Nesse tempo presente, nessa era presente, é muito comum da gente passar muito tempo nas redes sociais, assistindo série, e a gente vai se ocupando com tantas atividades, até mesmo atividades eclesiásticas, e aí a gente não tem mais aquele tempo para olhar o céu, para contemplar o mar, a lua, a natureza de Deus, parar e respirar, desacelerar e agradecer. Senhor, o Senhor é bom. Sabe quando Deus encontrava com Adão ali no Éden e eles conversavam no final da tarde? Eu creio que nós, ministras, precisamos voltar a esse jardim com o Senhor, de encontrar com o Senhor de novo, para conversar, para contemplar a beleza e tirar toda essa afobação do nosso coração. E agora eu vou ministrar, preciso falar, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus! Mas é verdade, a gente só precisa contemplar a beleza da glória de Deus. Foi o que Isaías fez. Contemplou, se rendeu e Deus o enviou. Eu quero deixar 3 práticas para você fazer hoje, para você fazer todas as vezes que você for ministrar. E a primeira é o seguinte: antes de você ensaiar sua voz, permaneça em alguns minutos na presença de Deus. Faça silêncio. Às vezes a gente quer muito barulho, mas a Bíblia diz que quando Deus foi encontrar o profeta Elias na caverna, ele veio com uma brisa suave. Então permita falar: Senhor, eu estou aqui. Desacelere sua mente. E fique a sós com o Senhor. Não para você preparar uma ministração. Senhor, eu estou aqui para preparar uma ministração. Esteja simplesmente com Deus, na presença de Deus, para contemplar quem Ele é. Aí quando você chegar na igreja, em vez de você ficar preocupada, meu Deus, o que eu vou falar? Você começa a perguntar para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer fazer nesse ambiente? O que o Senhor quer fazer nesse culto hoje? Qual é o teu plano? E talvez Deus te dê uma palavra. Deus te fale ao seu coração sobre cura, sobre libertação, sobre quebrantamento, avivamento. E ali vai nascer uma ministração. Permita-se ser ministrada para você ministrar aos outros. Eu costumo dizer às minhas alunas: a gente só pode levar alguém no lugar aonde a gente já foi. Então, se você não se permite ser tocada por Deus, também não tem como levar as pessoas à presença de Deus e ser cheia do Espírito Santo. Durante a ministração, eu quero que você se lembre de uma coisa. Quando você sentir medo, você pensa o seguinte: eu não estou aqui para fazer uma apresentação. Eu estou conduzindo as pessoas à presença de Deus. Esse é o foco. Não é sobre você ser perfeita. Eu preciso adorar a Deus e levar as pessoas à presença de Deus. Essa é a nossa missão. O seu foco é permanecer sensível à voz do Espírito Santo enquanto você canta. Talvez você tenha percebido que o problema nunca foi falta de palavras, mas buscar a palavra olhando para si próprio, ao invés de olhar para o Criador. Quando a gente aprende que nós primeiro ministramos ao Senhor e depois às pessoas, toda a pressão diminui. Porque a gente deixou de tentar impressionar as pessoas para responder à presença de Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você hoje. Quando você ministra, qual é a voz que você tem mais ouvido?
A voz de Deus ou a voz do medo? Escreve aqui nos comentários, eu vou ler e responder você. E quero orar por você também. E se esse vídeo falou com você, compartilhe com aquela ministra que talvez esteja vivendo essa mesma luta. Se você deseja crescer em intimidade com Deus, aprender a ministrar através da palavra de Deus, se inscreve aqui nesse canal. Toda semana a gente vai ter uma conversa como essa, porque zelar pela presença de Deus é a nossa missão. Que Deus te abençoe. E não se esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E até o próximo vídeo.